Conscientizar para acolher, transformar para incluir. E aí, bengaleiros verdes e simpatizantes, estamos aqui em mais um episódio do Bengala Verde no ar. E hoje nós vamos falar sobre o ensino de física para pessoas com deficiência visual. Pois é, a física tão difícil, conhecida de todos. Imagine como é estudá-la tendo uma deficiência visual. Vamos descobrir isso hoje? Nossa querida convidada é Ana Beatriz Vaz Azevedo, formada em física, mestrado em física, em ensino de física, doutorado em andamento em ensino de física na Fiocruz e uma ótima pessoa que eu gosto muito, estou muito feliz de entrevistá-la. Dá um oi pro pessoal, Bia. Oi, pessoal. Bom, ela chama Ana Beatriz Vaz Azevedo, mas eu vou chamá-la de Bia aqui, viu, pessoal? O Bengala Verde é uma associação sem fins lucrativos com dois objetivos principais. O primeiro é conscientizar a população sobre a deficiência visual, principalmente a baixa visão, porque a gente acredita que com a conscientização a gente diminui preconceito, discriminação, segregação e muito mais. Além disso, a gente tem um segundo objetivo que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com baixa visão. E para isso a gente tem várias iniciativas, como iniciativas de reabilitação, grupo de psicoterapia, curso de orientação à mobilidade, curso de tecnologia assistiva. A gente faz eventos e confraternizações e também este podcast tentando trazer assuntos relacionados à deficiência visual para o público leigo e para quem tem deficiência também. Bom, hoje, como eu disse para vocês, nós vamos conversar sobre o ensino de física para pessoas com deficiência visual, com nada mais, nada menos que a Bia, que estuda isso há muito tempo e que vai contar para a gente com detalhes toda essa trajetória. Espero que vocês gostem. Bom, vamos lá. Ah, perdão, gente, esqueci minha audiodescrição. E do estúdio, né? Então, vamos lá. Eu tô sentada na cadeira de sempre, no meu bate-local. Essa cadeira aqui é uma cadeira de escritório preta. Tô sentada numa mesa, com uma mesa de madeira na minha frente, de marfim. Atrás de mim tem um vidro esfumaçado com os tons de verde. Eu tô vestindo uma blusa branca de manga comprida, porque em São Paulo tá bem frio. Tô vestindo meu uniforme praticamente, né? Minha camiseta do Bengala Verde. A camiseta ela é verde, com escrito Bengala Verde de branco na altura dos seios. Ela tem o símbolo do Bengala Verde, que é um olhinho aberto, e outro olhinho que é fechado, e a bengala é o olho fechado, né? Então a bengala imita os cílios, vamos dizer assim. Eu sou uma mulher ruiva, de pele clara, cabelos, olhos castanhos, boca fina, nariz pontudinho e sobrancelhas arqueadas. E tô aqui mais uma vez muito feliz de fazer esse podcast. Também gostaria de pedir para vocês seguirem, compartilharem, curtirem, comentarem e muito mais. E gostaria de agradecer a Roche Brasil pela oportunidade do patrocínio desse podcast que está atingindo tantas pessoas. Agora sim, vamos à Bia, porque eu tava com pressa, queria começar a conversa logo, cortei um pedaço importante, mas agora é tudo certo. Bia, faz pra gente a sua autodescrição e daí a gente começa a conversar. Então, pessoal, como a Cecília me apresentou, eu sou Ana Beatriz, mas podemos chamar de Ana ou Bia, geralmente. São esses dois nomes que os meus amigos me chamam, ou então Ana Bia, também como eu sou conhecida pelo pessoal do ensino de física. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos e olhos castanhos. Meus cabelos são cacheados, um pouquinho acima do ombro, estão crescendo mais um pouquinho. Eu tô vestindo uma camiseta vermelha. Tô aqui na cozinha da minha casa, basicamente, então vocês só conseguem ver o fundo branco. Eu tô sentada numa cadeira, também com o notebook na minha frente aqui, olhando pra câmera, e ele tá em cima de uma mesa de madeira. Show de bola, Bia. Conta um pouquinho pra você, pro pessoal de casa aí te conhecendo, quem é você, de onde você vem, um pouco da sua história. Tá bom. Então, pessoal, eu tô falando com vocês aqui da minha cidade, né, São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa com baixa visão, assim como a Cecília, eu tenho amarose congênita de Leber, que foi diagnosticada desde a infância. Eh, Falando mais um pouquinho da minha trajetória, né, eu estudei minha vida inteira em classes regulares, eu sempre fui uma pessoa com baixa visão, o que significa que desde que eu comecei a me locomover, minha mãe já percebeu que eu tinha alguma
diferença, né, na minha visão, que era um pouco diferente da minha irmã mais velha, né, que é 3 anos mais velha que eu. Então fui diagnosticada muito cedo com uma baixa visão já severa. Então hoje em dia eu ainda tenho, né, a baixa visão, ela continua mantida, eu tenho uma visão 20/200, 20 que vai até 20/400 dependendo das condições, né, psicológicas, e tudo mais. Eh mas aí eu estudei minha vida inteira em classes regulares e sempre me interessei muito pela área de ciências. Maravilha, é isso mesmo, gente. A Bia, ela é carioca da gema e tem a mesma doença que eu, o que me faz gostar muito dela. Não só por isso, né? Mas é um dos Nós motivos. somos primas de doença. Somos primas de doença, exatamente. Mas conta para o pessoal como que surgiu seu interesse por fazer física na faculdade, como é que foi esse processo? Então, quando eu estava, né, no ensino médio, que é quando a gente começa a escolher o que a gente vai fazer, eu, como eu falei, né, eu gostava muito da área de ciências, principalmente a física, e muito também de matemática. Então comecei a pensar em carreiras, né, mesmo. E uma delas foi engenharia, a outra foi física. Quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu fiz o pré-vestibular como teste, né, para poder, ver como seria a prova, se eu ia conseguir acessibilidade, como seria esse processo de conseguir acessibilidade, para quando eu estivesse fazendo para valer no próximo ano, isso fosse um pouco mais tranquilo, né, para mim. Eh, eu acabei escolhendo fazer nessa época como um teste, o vestibular para física na UERJ. Acabei passando, então no terceiro ano do ensino médio, eu já pensava muito em fazer física e não uma engenharia, por exemplo. Então eu pesquisando um pouco melhor sobre o curso de física, sobre as opções, eu achei que física seria algo interessante de se estudar, e foi por isso que eu escolhi fazer física na universidade. Entendi, Bia, mas eu fico pensando, né? Eu, como pessoa com baixa visão, eu achava um pouco difícil estudar matemática e física porque eu achava muito visual. Como que você fez para adaptar essa questão? Então aí entra uma questão que é muito importante quando a gente fala de ensino de qualquer coisa. Eu tive professores que se preocuparam. Então, desde quando eu comecei a ter física no nono ano, né, na época, eu tive um professor de física que ele se preocupava em tornar o conteúdo acessível. Então, ele fazia isso com todos os alunos, não era só comigo, mas ele ditava tudo que, ele precisava que a gente escrevesse no caderno, por exemplo. Isso já era uma forma de acessibilidade para mim, mas era algo que ele fazia para todos os alunos. Então, desenho, por exemplo, quando tinha que copiar gráfico, essas coisas, ele fazia no quadro, mas ele vinha na minha cadeira para me ensinar a fazer aquele desenho. Então, quando eu fui para o ensino médio, eu continuei tendo aula com esse professor e depois com outros professores, mas aquele interesse inicial já estava ali. Eu sempre gostei muito de matemática também, então eu era habilidosa com matemática, que muitas vezes as pessoas correm da física, porque a matemática vem antes e já é uma barreira. Muitas pessoas já não gostam de matemática, como uma das linguagens da física, que a física utiliza é a matemática e já cria-se uma barreira que eu não tinha. Então, com essas formas de acessibilidade que esse professor, principalmente, ele trouxe, ele trazia muitos exemplos e muitos experimentos para a sala de aula. Então, quando ele trazia esses experimentos, ele tentava fazer isso de uma forma que eu conseguisse participar, como os outros estudantes. Então, acho que isso também acabou me aproximando da física, porque era algo que eu tinha acesso. E hoje em dia, né, eu como professora e convivendo com outras pessoas com deficiência visual, conversando com elas sobre física, por exemplo, elas falam que depois que elas saíram da escola, elas começaram a ver que a física era importante e que ela poderia ser acessível, né, para pessoas com deficiência visual. Então, como eu já tive isso na época da escola, eu acho que foi uma forma maior de me fazer ir para esse lado. Que interessante. Nossa, como a acessibilidade atitudinal transforma a Muda experiência, né? tudo, Que incrível. muda tudo. Nossa, muito legal. Nunca ouvi alguém relatando que teve física de forma adaptada. Muito bacana mesmo. E aí na faculdade, como é que foi? Porque daí imagino que era
Todas as aulas dependiam razoavelmente da visão. Não fiz física, não sei se é isso mesmo, mas como é que foi? Aí na faculdade a gente entra numa questão mais complexa, porque, na faculdade, basicamente, você tem várias disciplinas diferentes, né, e cada disciplina a gente vê de uma forma totalmente diferente da outra. E com professores que muitas vezes eles não foram formados minimamente para serem professores. Muitas vezes eles são bacharéis em física, bacharéis em física, mestres em física e doutores em física, então eles quase não tiveram nenhum conteúdo pedagógico. Então na universidade, eu encontrei uma barreira muito maior do que aquela que eu tinha no ensino médio para poder estudar física. Então as adaptações elas no meu caso, né, elas foram feitas muito por mim, pela minha família e por poucas pessoas que eu encontrei no instituto de física que se importavam e que faziam com que a física pudesse ser mais acessível. Então, assim que eu entrei na universidade, né, eu acho que é legal, dizer que eu não entrei por cota, apesar de a UERJ, né, a universidade que eu estudei, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ser uma das primeiras universidades do Brasil a aplicar o sistema de cotas lá em 2001, se eu não me engano, eles já tinham um percentual para pessoas com deficiência, por exemplo, e já tinham o vestibular acessível, o que não reflete na permanência dos estudantes com deficiência visual dentro dessa instituição. Então, quando eu entrei na UERJ, eu não entrei por cota e eu levei o meu laudo, para que o Instituto de Física eles tivessem, eh, cientes de que estaria entrando ali uma pessoa com deficiência visual e que algumas adaptações elas seriam necessárias. Nesse momento da minha matrícula, eu fui apresentada a uma professora, que é a professora Conceição, Barbosa Lima, que atualmente é minha orientadora. A professora Conceição, ela já estudava ensino de física inclusivo para pessoas com deficiência visual, então ela já se preocupava com isso. A gente teve uma reunião antes mesmo, de eu começar, a assistir às aulas na instituição. Então ela conversou comigo, viu algumas necessidades e, por exemplo, o Instituto de Física comprou um computador que foi o computador que eu usei a minha graduação inteira para poder ter acesso aos conteúdos, eh, das aulas quando os professores disponibilizavam. Então eu tinha acesso a esse computador que ficava na sala dessa professora que eu usava ele durante as minhas aulas e para os meus estudos dentro da instituição. E eles também compraram um scanner, então eu podia escanear notas de aula ou caderno de algum colega, eu podia fazer esse tipo de acessibilidade do material, mas aí mais uma vez, era eu fazendo e não os professores muitas vezes. Então eu tive, esse cuidado ao entrar na universidade, né, de eu me colocar como uma pessoa com deficiência e ter esse apoio dentro da instituição, mas isso, como eu falei, né, a faculdade de física, ela cada disciplina é uma disciplina totalmente diferente da outra, então a gente tem, conteúdos diferentes, como deve ser, mas a gente tem abordagens diferentes, se aquela abordagem vai ser mais experimental ou se ela vai ser mais teórica, se o professor ele vai passar slides ou se ele vai escrever no quadro. Então esse tipo de abordagem com os professores era feita a cada semestre. Então cada semestre eu chegava no primeiro dia de aula e conversava com os professores, explicava que eu era uma pessoa com deficiência visual, e conversava com eles como a partir daquilo dali a gente poderia construir ou não, uma aula mais acessível. Já adianto que na grande maioria, na esmagadora maioria das vezes, essa acessibilidade ela não ocorria, por exemplo, nas aulas, ela ocorria muito nas avaliações. Então acho que foram poucos os casos de avaliação que eu tive e que não estava adaptada, ela não foi entregue ampliada ou de forma digital para mim. Mas o conteúdo, né, o participar da aula, ele quase nunca foi acessível. Eu tive poucos professores que me forneciam as notas de aula faziam com que eu conseguisse acompanhar, por exemplo, o que ele estava projetando no quadro ao mesmo tempo que a turma. O que acontecia na maioria das vezes era, eu ia para a aula, assistia a aula,
depois pegava o caderno de algum colega e escaneava para ter acesso àquele conteúdo. Então, quando a gente fala de física, que tem uma linguagem matemática forte, né, uma matemática que é muito diferente da matemática que a gente estava acostumado no ensino fundamental e médio, né, na educação básica, essa essa matemática, né, o acesso a essa matemática é muito importante, enquanto a gente está tendo acesso ao conteúdo, que eu não tive na maioria das vezes, infelizmente. Uau, então foi difícil, pelo que Foi parece. complexo. Ô Bia, e me conta uma coisa, por que que você decidiu estudar o ensino de física para pessoas com deficiência visual? Surgiu da onde a ideia? Então, eu, como falei para vocês, eu sempre estudei a minha educação básica toda em classes regulares, então, uma escola comum. Ali, eu estudei a minha vida inteira nessa escola. Então as adaptações, elas eram muito feitas, assim, a minha família via uma necessidade, conversava com a escola, eles iam lá, corriam atrás, a gente fazia. Por exemplo, eu já utilizei, ah, uma iluminação diferenciada durante as aulas, eu sempre tive provas ampliadas, e tudo mais. Mas eu não sabia que existia esse o estudo para saber como incluir uma pessoa com deficiência visual numa classe regular, por exemplo. Eu só fui saber disso na universidade. Então, eu fiz, né, eu comecei a minha graduação sem saber se eu ia para licenciatura ou para o bacharelado. Por coisas da vida do ensino de física na graduação, eu reprovei, que é algo super natural. Então eu acabei puxando a licenciatura, porque eu tinha mais a possibilidade de puxar essas disciplinas, por ter reprovado em cálculo 1 no primeiro período. Então eu acabei puxando as matérias de ensino de física e achei aquilo muito legal. A gente aprendia a fazer material didático com baixo custo, material experimental com baixo custo, então eu achei isso muito interessante e logo depois eu peguei uma disciplina chamada Práticas Pedagógicas em Educação Inclusiva, que aí eu comecei a descobrir que existia-se toda uma uma área de conhecimento, né, que se preocupava com o ensino específico das pessoas com deficiência visual, que na minha vivência, ele era muito por tentativa e erro. Então ali eu comecei a ver que não, existia-se, essa preocupação por parte de muitos docentes, que aí a gente pode discutir que às vezes esses docentes ficam muito na universidade e acabam não chegando na sala de aula da educação básica, né, mas mesmo assim se estudava sobre. Então se há estudos sobre, tem como esses professores terem acesso, era assim que eu pensava. Então, eu comecei a aproximar, né, o ensino de física com a educação inclusiva, isso por meio de monitoria, né, eu fui convidada a ser monitora dessa disciplina depois, e participei de alguns projetos de extensão na universidade sobre linguagem acessível, né, então, eh, todo tipo de linguagem, seja uma linguagem verbal, seja uma linguagem sensorial, né, aliada ao ensino inclusivo. E eu também fiz uma disciplina com a professora Conceição, mais uma vez, sobre ensino de física e inclusão social, que aí a gente pesquisava um pouco sobre o ensino de física, né, para pessoas com deficiência visual. E aí eu comecei a desenvolver, pesquisas sobre formação docente, educação inclusiva, formação docente e ensino de física, e eu percebi que existia, assim, uma lacuna muito grande sobre o ensino de física para pessoas com deficiência visual, apesar de já ter estudos nessa área desde 2004, a gente tem ainda um grande caminho a percorrer, e quando a gente fala do ensino superior, esse caminho tá quase que, digamos, um mato, não tem nenhuma estradinha que a gente consiga ver um caminho para poder seguir. Então, eu percebi, né, pesquisando essa lacuna, que é o ensino de física para pessoas com deficiência visual de forma inclusiva na graduação, e foi por esse caminho que eu escolhi seguir na área de pesquisa. Entendi. Nossa, que incrível. Então, na verdade, você percebeu que a adaptação que faziam para você e que acabava dando certo por tentativa e erro, podia ser feita de uma forma testada, imaginada, estudada de alguma forma, e daí você se interessou por descobrir como fazer isso. Nesse... Sim, porque
coisa que sempre me incomodou muito enquanto eu estava fazendo a graduação, isso eu percebi já na graduação, né, era que os professores sempre falavam usavam-se de desculpa de que eu era a primeira aluna que eles estavam tendo no ensino superior com deficiência visual. Então eu falava: "Poxa, eu sou a posso até ser a primeira, mas eu não vou ser a única". E as pesquisas mostram isso, né, cada vez mais pessoas com deficiência visual elas conseguem concluir o ensino médio, elas chegam na graduação. E, esse incômodo que eu sentia de usarem, quase que como uma desculpa, eu ser a primeira aluna para não fazer nada, essa desculpa daqui a 5, 10 anos, ela não vai poder ser usada, porque o número de pessoas vem crescendo. E se esse número de pessoas vem crescendo, as pessoas elas têm que lidar com essa realidade, né. Com certeza. E aí, como é que foi essa questão do mestrado, doutorado? É o mesmo tema, é uma continuação? Como que ficou? É basicamente o mesmo tema. Então, na graduação, eu desenvolvi uma pesquisa bem pequena com professores de um departamento do Instituto de Física da UERJ para saber, sobre essas questões que eu venho falando com vocês, né. Se eles já tinham lecionado para pessoas com deficiência visual, se eles tinham alguma formação na área de ensino, se ele já tinha alguma outra experiência com pessoas com deficiência visual, além da sala de aula, que tipo de materiais didáticos eles utilizavam em sala de aula, porque se eles utilizam, por exemplo, só, escrever no quadro como uma estratégia didática, isso faz com que eles consigam, ter uma margem muito pequena para poder acessibilizar aquilo para uma pessoa com deficiência visual. Mas se eles fazem, por exemplo, slides, é mais fácil deles tornarem aquele documento digital acessível e entregar isso para um aluno com deficiência visual, né. Então eu comecei a pesquisar nisso, na minha graduação, na monografia da licenciatura em física, e foi um trabalho que acabou gerando fruto de apresentação de trabalho, de artigo e tudo mais. Então eu fui convidada pela professora Conceição, por ela ser professora, né, do Instituto Oswaldo Cruz, lá na Fiocruz, do Programa de Ensino em Biociências e Saúde, a fazer também o processo seletivo para o mestrado e ali também, tentar estudar um pouquinho mais sobre o ensino de física em nível de graduação para pessoas com deficiência visual. Então eu me formei, né, eu acabei, eh colando o grau em 2021, apesar de a minha formação final ser em 2020, né, da licenciatura em física. Então o processo seletivo para o mestrado ele já estava rolando, então não pude fazer. Aí eu acabei abrindo para fazer também o bacharelado em física. Então de 2021 para 2022 eu me inscrevi no mestrado, lá na Fiocruz, enquanto eu concluía o bacharel em física. E eu decidi, né, nesse momento, por ou ter ouvido essa desculpa de que eu era a única pessoa com deficiência visual no Instituto de Física, eu pensei: "Olha, vamos ver se tem outras pessoas com deficiência visual em outros institutos de física, para poder juntar essas experiências, né, e ver como cada instituição ela vem lidando com a inclusão dos alunos com deficiência visual". Então, no meu mestrado foi isso que eu fiz, eu fui atrás de pessoas que tinham concluído o curso de física em instituições públicas do Brasil, então eu achei mais 3 pessoas, eh, e fiz essa pesquisa com essas 3 pessoas, para entender que tipo de suporte elas tiveram, se elas tiveram algum suporte, entender também qual foi a trajetória delas, por que elas escolheram o curso de física, porque elas continuaram no curso de física, se essa escolha ela foi uma escolha fácil ou difícil, né, essa permanência, se em algum momento eles pensaram em desistir, se eles continuaram, na área de física, né, depois de concluir o curso de graduação. Então foi isso que eu pesquisei no meu mestrado, e agora no doutorado eu estou indo para o outro lado dessa história, porque a gente ouviu primeiro, né, os egressos, né, os graduados em física, e a gente precisa também ouvir essas instituições e entender, eh, por que as atitudes foram tomadas para
para essa inclusão do aluno com deficiência visual ter ocorrido da maneira que ela ocorreu, de que forma, né, esses professores eles conseguiram fazer uma inclusão, o que eles poderiam, melhorar nisso, se eles recebessem um aluno com deficiência visual de novo na sala de aula deles, será que eles teriam uma atitude diferente? Será que eles, seriam mais inclusivos ou menos inclusivos? Será que eles têm atualmente recursos humanos, didáticos e tecnológicos para continuar recebendo essas pessoas com deficiência visual nas suas salas de aula de forma acessível e inclusiva? Aí é isso que eu estou me propondo a estudar agora no doutorado. Nossa, incrível. Então você está olhando, pelo que eu estou entendendo, todas as perspectivas. Olhou a É, eu tô tent perspectiva do professor, do aluno, da instituição, do que seria no futuro. É isso, né? É, eu tô tentando entender isso e propor uma maneira de que, essa inclusão das pessoas com deficiência visual, na graduação em física, ela possa ocorrer de uma maneira mais tranquila para o aluno, para o professor, e que isso não seja visto como uma barreira e seja visto como uma possibilidade por todos os envolvidos, né. Porque, como você falou, né, a gente tem a ideia de que a física ela é só visual e de que a física é uma disciplina complexa e complicada de se estudar, o que em parte é verdade, mas ela não é esse monstro todo que tentam passar pra gente. Os professores, em geral, não ajudam muito, porque o próprio professor bota medo dizendo que a matéria dele é muito difícil. Daí você já tende a achar que é mesmo, né? Então tem Exatamente, isso eles também, deviam né? falar: "Olha, minha disciplina é importante, vocês têm que estudar ela porque é importante, não porque é difícil". Exatamente, exatamente. Eu acho algo muito não estudo o ensino, né? Não sei sobre didática, mas eu acho muito não didático você falar para o aluno, olha, minha matéria é difícil, porque você já cria uma barreira ali, uma expectativa negativa que não faz sentido, né? Nesse aspecto. É, exatamente. E na prática, assim, todas essas descobertas que você teve já estão servindo de alguma coisa? Você já criou algum programa, está pondo algo em prática? Tem algo mais saindo só do mundo pesquisa para um mundo mais do dia a dia? Então, eu tenho esperança de que, isso ocorra, mas, no momento, como eu ainda estou desenvolvendo a pesquisa, ainda não tem, algum programa prático. O que acontece é que durante, né, essa minha trajetória, eu venho fazendo, além, né, dessa pesquisa científica, eu venho desenvolvendo alguns trabalhos relacionados à divulgação sobre inclusão, à divulgação junto com professores de licenciatura sobre, eh, formas, né, de serem mais, inclusivos. Então, por exemplo, no começo do ano a gente teve o Simpósio Nacional de Ensino de Física. Então a gente fez 2 minicursos, um sobre ensino por investigação, junto com alunos com superdotação, e altas habilidades, da educação básica, e professores ao mesmo tempo, então a gente trouxe ali uma inclusão de forma transversal, então a gente trouxe possibilidades acessíveis dentro do ensino de física e também, a gente fez um outro mini curso, né, junto com 2, amigas minhas do nosso grupo de pesquisa, que é o LepDev, sobre o sistema Braille e sobre audiodescrição e como incluir isso de forma efetiva no ensino de física na educação básica. Então eu venho desenvolvendo, além das minhas pesquisas, né, esse trabalho de conscientização e de formação continuada para outros docentes. Então, geralmente, na semana da pós-graduação, por exemplo, lá no Instituto Oswaldo Cruz, eh, o meu grupo de pesquisa, né, que sou eu e vários outros, estudantes, a gente sempre propõe, alguma oficina que tenha a ver com inclusão. Então, ano passado, por exemplo, a gente ofereceu 3 oficinas, uma de audiodescrição,
uma que eu fiz sobre introdução do sistema Braille e uma sobre multissensorialidade na botânica. E o legal que a gente ofereceu essa oficina lá no Instituto Oswaldo Cruz, porque aí a gente não teve só pessoas do nosso programa que é de ensino. A gente teve pessoas da área de medicina tropical, por exemplo, biologia computacional, então a gente acaba ampliando, né, as possibilidades de inclusão para outras áreas além da área do ensino, apesar disso ser o meu foco. Perfeito, nossa, incrível. E Bia, assim, para professores que estejam nos assistindo, mesmo que não especificamente de física, que têm alunos com deficiência visual e que podem estar, sei lá, com alguma dificuldade de saber o que fazer, o que que você poderia dar de dica? A primeira dica que eu dou e que eu acho que é a mais importante é conversar com o aluno. Porque o aluno ou o familiar dele, muitas vezes, é o que vai saber da necessidade dele real. Então, além do diagnóstico, né, do laudo médico, por exemplo, eh, eu sou uma pessoa com uma visão 20/200, mas eu não, tenho tanta habilidade assim para poder enxergar em tinta, então eu prefiro material digital. Se você me entregar um PDF acessível, eu brinco com aquilo dali e faço a leitura muito tranquilamente, melhor do que no papel. Então isso, esse tipo de necessidade real do aluno, a gente só consegue saber perguntando, conversando com o aluno ou conversando com quem fez o plano de educação individualizado dele na escola. Então é buscar saber as necessidades reais do aluno. E eu acho que uma coisa que é muito importante é a gente entender que, quando a gente fala de inclusão escolar, a gente não está falando de eu preparar um material para 40 alunos e preparar um outro material para um aluno com deficiência visual. É eu conseguir, eh, fazer uma metodologia em que eu consiga incluir aquele aluno na sala de aula. Então, o professor Éder Pires de Camargo, ele fala isso, que a gente tem que dar aula para 41 alunos, e não para 40 mais um. E quando a gente pensa dessa forma, eu acho que tudo fica mais fácil, porque aí quando a gente fala de inclusão, eu não estou falando que eu vou ter 2 trabalhos, o professor ele não está tendo 2 trabalhos de fazer uma aula para o aluno de inclusão, como gostam de chamar, mas eu acho péssimo, e os outros alunos. Eu estou fazendo aula para todo mundo junto. Então eu estou pensando numa metodologia, não estou dizendo que é fácil, no começo ela realmente não vai ser fácil, você tem que repensar a sua forma de dar aula, mas eu estou dizendo que é possível. E como eu falei, desde 2004 a gente tem pesquisas na área de física sobre isso, de ensino de física sobre isso. O professor Éder Pires Camargo, ele é uma pessoa com uma doença, degenerativa da retina também, e ele vem pesquisando isso, ele é livre docente já pela Unesp, né, de Bauru, e ele vem formando também, docentes para pensar sobre a inclusão, no ensino de física e, no caso dele, no ensino de ciências em geral, né, biologia, química também estão incluídos. Então, algumas dicas que eu dou é: a tecnologia está aí para ajudar a gente, então o que no passado era muito mais difícil, que eu não conseguia, por exemplo, levar um tablet para a escola para poder acompanhar as minhas aulas na educação básica, hoje em dia existe essa possibilidade. Então, se você vai dar uma aula de slides, por exemplo, você pode muito bem enviar aquilo por e-mail para o aluno, e o aluno ele vai conseguir ter acesso ao mesmo tempo que você está colocando aquilo projetado, você está dando acesso a ele através de um tablet ou de um computador, ao mesmo tempo. E isso muda tudo, quando eu estou falando de educação inclusiva, do aluno ele conseguir ter acesso ao mesmo tempo ao conteúdo que os demais, isso muda tudo. Porque o que acontece é que, quando você não dá esse acesso, como eu não tive na minha graduação, então o que que eu acontecia? Eu ia para a sala de aula, eu aprendia ouvindo alguma coisa, mas esse aprendizado ali não era completo. Depois eu pegava o material e eu tinha que estudar sozinha ou com algum colega, então tinha um retrabalho, um trabalho maior do que tendo acesso àquele conteúdo ao mesmo tempo que os demais, né. Aí, Cecília, eu vou pedir permissão para contar uma história Claro, que eu fica à acho vontade, muito Bia.
que eu acho muito válida, porque como eu falei para vocês, eu concluí a minha graduação em dezembro de 2020, então eu concluí minha graduação na pandemia. E ali, confesso para vocês que no final da graduação em física eu já estava muito cansada, eh, de ter um esforço a mais para poder estudar, para ir para a faculdade e tudo mais. Curso de física não é fácil, mas ainda tinha esse agravante de eu não ter acesso ao material e tudo mais. E eu fiz o meu último período na pandemia, então eu fiz online. Online eu tinha acesso ao computador, o professor geralmente fazia slide e projetava esse material na tela do computador. E eu, com os recursos tecnológicos que a gente tem hoje em dia, eu conseguia, por exemplo, dar zoom. Eu gosto muito do contraste com fundo escuro e letra clara. Eu conseguia, através da lupa do computador, fazer essa inversão de cores e ter acesso àquele material ao mesmo tempo que os meus colegas estavam tendo. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque ali eu percebi que o problema ele não estava comigo, que não estava conseguindo aprender a acompanhar ao mesmo tempo que os demais. Estava tendo o problema estava sendo o fato de eu não conseguir ter acesso ao material ao mesmo tempo que os demais. Então era óbvio que eu ia levar mais tempo para aprender alguma coisa, já que eu tinha que ter mais tempo para ter acesso ao material. E na pandemia, isso não aconteceu, eu tinha acesso ali ao material, então eu conseguia acompanhar, às vezes, até mais rápido do que os colegas. E isso para mim, me mostrou que o problema realmente ele não estava comigo, ele estava na forma de tornar aquele conteúdo, aquele material acessível, para uma pessoa com deficiência visual. Então ali as minhas notas aumentaram, eu percebi que o problema ele não era meu, de fato ele não era meu, ele era de outras pessoas que não conseguiam fazer com que aquele material ele fosse acessível. E aí isso acabou também contribuindo para eu falar: "Olha só, se a gente achar uma forma de ensinar física mais acessível, fazendo com que o aluno ele perca menos tempo, tendo que adaptar o material para si mesmo, isso a gente vai conseguir ter mais pessoas na área da física, a gente vai conseguir fazer com que essas pessoas elas permaneçam na física, com que mais pessoas gostem de física". Então, para mim foi uma época muito complexa, porque a gente estava vivendo um período de pandemia, de isolamento social, mas nesse campo acadêmico, para mim foi muito importante para eu entender que, eh, o problema realmente ele existe e ele tem que ser de alguma forma minimizado, se a gente não conseguir achar, soluções efetivas. Uau, que história importante. Obrigada, Bia, de ter contado. Acho que foi incrível. Acho que faz você pensar não só o ensino de física, que é o que você está estudando aí com mais afinco, mas o ensino no geral, né? Como é um processo educativo. E eu fiquei muito marcada com isso que você falou do professor, de que não é que você está fazendo 40 mais um, como pensam hoje, né? Você tem que fazer o método geral e o método para pessoa com deficiência, porque senão você acha que está incluindo, mas você mantém a segregação porque você está fazendo Exatamente. diferente para duas pessoas que estão no mesmo lugar, né? E do jeito que você propõe, né, é como se fosse um modelo universal, todo mundo ter acesso. E um trabalho só. Então, é incrível, assim. Eu gostaria de até ficar mais, eu teria muitas perguntas aqui, eu preciso ir terminando. Mas parabéns pelo trabalho, acho que assim, é, é uma quebra de barreira mesmo, por ser uma matéria difícil, uma matéria que socialmente é conhecida como algo muito visual, e você poder transformar isso e fazer com que essas pessoas não só entrem na faculdade como estão entrando, mas permaneçam, é muito importante, porque eu concordo também com o que você disse que você foi a primeira, pode ter sido a primeira daquela universidade, mas você não será a última, a gente espera que tenham muitos outros. Então, Sim, que o caminho esteja melhor, capinado para esse pessoal que vai entrar. Incrível o seu trabalho, assim,
Fico imensamente feliz de saber que tem pessoas preocupadas com isso. Espero que tenham bias para outras áreas, né, para outras graduações, para outros estudos da ciência, para que tudo possa se tornar ensinável de forma acessível. E que mensagem você gostaria, assim, de deixar para o pessoal, assim, como uma finalização? Olha, eu gostaria de dizer que, como a Cecília falou, né, a física ela é tida muito como visual, então a gente, não tem, apesar do sentido da visão ele ser muito priorizado, a gente tem que, acabar utilizando nossos outros sentidos. Então a gente tem o tato para explorar, a gente tem a audição para explorar. Então, deixar esse recado para os professores, pensem fora da caixa, tentem, pensar em outras formas sensoriais, né, desculpa, meu fone acabou de cair. Outras formas sensoriais de fazer o ensino, não só de física, mas de todas as áreas, e me coloco à disposição para poder ajudar quem precisa pensar um pouco melhor sobre isso, dizer que existem pesquisas sobre isso, então dá um Google, pesquisa em alguma base de dados que você se sinta mais à vontade, mas nos congressos a gente tem visto que existem pessoas pesquisando sobre ensino em geral de forma inclusiva, em diversas disciplinas, então é pensar porque existem possibilidades, já existe pesquisa na área, então a gente precisa ter um pouco de boa vontade, né, e é o que a Cecília falou, é quando a gente tem uma atitude acessível, isso muda tudo, a gente consegue, pensar nas outras barreiras de uma forma mais como um desafio e não uma impossibilidade. Perfeito, Bia, maravilhosa. Viu, pessoal, como ela é maravilhosa? Vocês viram, né? Não preciso nem falar, não. Se você quiser, assim, se alguém quiser estudar ou saber mais sobre o seu trabalho, não sei se você pode deixar um e-mail, porque eu imagino que talvez alguém que não esteja tendo uma experiência inclusiva dentro da física queira falar com você, ou algum professor de física queira falar com você, ou algum professor de alguma outra área do conhecimento queira falar com você. Então, se você puder deixar um e-mail, Eu deixo sim, meu e-mail é ana.beatriz.v de Vaz, @hotmail.com. E vou deixar aqui também meu Instagram para quem, acha que é mais fácil entrar em contato por direct, é Ana Vaz, V-A-Z, Bia. perfeito, Bia. Olha, ficaria horas conversando com você. Incrível tudo isso que você trouxe pra gente. Obrigada mesmo, parabéns pelo seu lindo trabalho. Que você Obrigada. venha num próximo episódio é, com os resultados. Quero já doutora e a gente já sabendo como é que era, vai ser na prática e com mais informações ainda do que você trouxe, a gente vai querer atualizações aqui. Então, você já está convidada após o término do doutorado para vir aqui contar para a gente aonde foi parar essa história. Viu? Obrigadão Tudo e bem, com até certeza. e até o próximo episódio, pessoal.